Nos próximos capítulos da novela Três Graças, Joaquim dará a lição que Ferete e Arminda tanto merecem. O homem conseguirá algo capaz de salvar Gerluce. Muito emocionado, Joaquim dirá: "Está aqui, filha, eu consegui." Todos ficam em choque ao descobrirem o que ele precisou fazer envolvendo Ferete e Arminda. Tudo começa depois que Rogério reúne todos na mansão, dizendo que Paulinho telefonou afirmando ter um plano para desmascarar Ferete e retomar a presidência da fundação. Paulinho ligou, afirmando que existe um jeito de expor Ferete e recuperar novamente o comando da fundação. Gerluce, apreensiva, comenta que Ferete jamais deixará todos em paz. Leonardo garante que a queda do vilão está cada vez mais próxima. Paulinho chega ao local, dizendo que o momento finalmente chegou. Rogério pergunta qual é o plano do Paulinho. Gerluce e os demais ouvem o rapaz explicar. "Rogério, você se lembra dos documentos capazes de derrubar o Ferete?" Zenilda toma a dianteira e responde: "Claro, esses papéis provam tudo, mas estão com o Ferete e não conseguimos acesso." Joaquim aparece no local, deixando todos intrigados. Gerluce, curiosa, pergunta o que o dono do ferro velho faz ali. Paulinho assume a fala e explica. "Então, Gerluce, ele é a nossa carta escondida. O senhor Joaquim, neste momento, é o único capaz de enganar aqueles dois." Rogério e todos os demais ficam ainda mais confusos. Josefa, esperta, pensa um pouco e comenta que o detetive é um verdadeiro gênio. Gerluce pede para explicarem melhor, pois ela não está entendendo absolutamente nada. Cláudia concorda. "Gente, eu também não estou entendendo como seu Joaquim pode nos ajudar a derrotar aqueles dois e recuperar a presidência." Paulinho explica que Arminda é obcecada por Joaquim e completa dizendo: "Pelo menos pelo cheiro dele. Vamos usar isso para pegá-los de surpresa." Joaquim confirma que está há um dia sem tomar banho, exatamente do jeito que Arminda gosta. Rogério, chocado, pergunta se Arminda traía Ferete com Joaquim. Gerluce responde: "Sim, Rogério, me desculpe por não contar antes, mas nessa correria eu realmente não consegui." Zenilda comenta que Arminda consegue surpreendê-la a cada novo dia. A advogada conclui dizendo: "Com todo respeito, seu Joaquim, não é nada contra o senhor." Joaquim responde que entende a reação de todos e admite que também ficou muito surpreso com os gostos estranhos de Arminda. Paulinho reassume o controle da situação e afirma: "Então, pessoal, vamos ao que interessa. Chegou a hora de contar para vocês o plano que já combinei com o seu Joaquim." Rogério, Gerluce e todos os outros ficam impressionados com a genialidade do policial. Gerluce se aproxima do pai e, preocupada, alerta: "Seu Joaquim, o plano é ótimo, mas muito arriscado. Se algo der errado, o senhor será quem mais sofrerá. Agora que voltou a se aproximar da nossa família, eu não quero que nada ruim aconteça." Joaquim arrepia todos ao dizer algo para Gerluce. "Não se preocupe comigo, vou corrigir todos os erros do meu passado. E se para isso eu precisar me sacrificar, eu farei." Josefa elogia sua atitude. Paulinho orienta o homem a colocar o plano em ação. Joaquim pega o celular e liga para Arminda. A vilã atende. Joaquim pergunta se ela sentiu saudade. Todos acompanham atentos cada palavra. Arminda, sem desconfiar de que se trata de uma armadilha, responde que sim, principalmente do cheiro dele. Joaquim avisa: "Eu sabia que o meu cheiro não sairia da sua cabeça tão rápido assim." Joaquim comunica a Arminda que está há uma semana sem banho. Arminda se derrete completamente e fala: "Não diz isso. Eu quero sentir o seu cheiro todinho. Vem, vou te mandar meu endereço agora mesmo." Todos percebem que Arminda caiu facilmente na conversa de Joaquim. O homem encerra dizendo que chegará a qualquer instante. Paulinho elogia a atuação de Joaquim. Cláudia também comenta: "É isso aí, seu Joaquim. Sua atuação foi perfeita. Já pode até ser contratado pela Globo." Gerluce, nervosa, volta a alertar que ele continua correndo risco, pois Arminda é maluca e tudo pode acontecer.
Paulinho diz: calma, Gerluce, seu Joaquim não estará sozinho. Vou permanecer ao lado dele o tempo inteiro. Enquanto Joaquim e Paulinho partem para a missão, Gerluce chega à casa de Lígia contando tudo o que vai acontecer. Lígia entra em desespero, dizendo que Joaquim não pode correr esse risco. Gerluce completa: eu falei isso para ele, mas a senhora sabe o quanto ele é teimoso. Disse que vai se redimir com a nossa família, nem que precise ir até as últimas consequências. Lígia fica ainda mais apreensiva diante da possibilidade de algo pior acontecer. Não, Gerluce, justo agora que estamos nos entendendo, o Joca mudou e mudou para melhor. Enquanto todos aguardam notícias, Paulinho e Joaquim chegam perto do local. Joaquim: o Joaquim realmente está disposto a correr esse risco? Joaquim confirma: claro, vou até o fim. Estou fazendo isso pela minha filha. Paulinho se arrepia com as palavras do homem e comenta: muito bom, seu Joaquim. É muito satisfatório ouvir o senhor falar assim. Vamos acabar com esses malandros. Joaquim garante que não deixará pedra sobre pedra e só sairá dali depois de conseguir o que precisa. Você não deveria estar cuidando dos nossos assuntos na fundação? Achei que só voltaria durante a noite. Ferete avisa que tem um novo plano para prejudicar Rogério e Gerluce. Joaquim, escondido, apenas acompanha tudo em silêncio. Arminda, com medo de que Ferete fale algo comprometedor, pede: não, Ferete, não fala disso agora. Depois conversamos melhor sobre esse plano. Joaquim, atento a cada detalhe, pega o celular e envia mensagem para Paulinho, avisando que Ferete está armando algo novo. Ferete conta para Arminda que destruirá Gerluce de uma vez por todas naquela mesma noite. Vai ser hoje. Hoje aquela intrometida vai aprender que ninguém, absolutamente ninguém, mexe com Santiago Ferete. Arminda chama o homem para mostrar algo em outro quarto. Joaquim percebe o caminho livre e manda mensagem para Paulinho dizendo que chegou a hora. Joaquim anda pelo local, tira o quadro da parede e acessa o cofre. Enquanto isso, Paulinho atualiza Gerluce sobre tudo o que está acontecendo e alerta que Ferete também está no apartamento. Gerluce, ainda mais aflita, pede para Paulinho não deixar nada ruim acontecer com Joaquim. Lígia pega o celular e implora: Paulinho, pelo amor de tudo que você ama, não deixe Joaquim sozinho. Vai atrás dele. É muito perigoso. Aquela cobra e o Ferete podem fazer algo contra o Joca. Paulinho tenta acalmar a sogra, dizendo que Joaquim saberá se proteger. Dona Lígia: calma. O Joaquim está me atualizando de tudo por mensagem. Vai dar certo. Se algo sair do controle, eu entro. Paulinho também liga para Juquinha e para o delegado, contando sobre a operação. O delegado briga, perguntando se o detetive enlouqueceu ao fazer aquilo. Juquinha também alerta: Paulinho, você esqueceu que está afastado? Ainda colocou um civil nessa situação. O seu Joaquim não tem experiência nisso. Enquanto o detetive tenta se explicar, Joaquim encontra o documento capaz de derrubar Ferete e Arminda. O homem percebe o casal se aproximando e volta a se esconder. Joaquim envia mensagem para Paulinho, avisando que conseguiu e agora só precisa esperar a oportunidade certa para sair sem ser visto por Ferete. Sem imaginar o que está prestes a acontecer, Joaquim continua observando o casal conversando. Ferete encara a Arminda e diz: você está muito estranha, Arminda. Tem algo errado. Conta logo. Não esconda nada de mim. Ferete percebe o quadro fora do lugar. Alguém mexeu no cofre. Joaquim, nervoso, sente que tudo pode ter dado errado. Arminda fala: não pode ser. Ele não pode ter feito isso comigo. Ferete, ainda mais confuso, exige explicações da mulher. Do que você está falando, Arminda? Quem não pode ter feito isso com você? Quem esteve aqui dentro? Você tem um amante, Arminda? É isso mesmo? Enquanto a tensão aumenta, Paulinho fica sem saber se invade o local ou não. Vai, seu Joaquim, manda mensagem. O que está acontecendo aí? Na casa de Lígia, a mulher sente um aperto no peito, como se algo muito ruim estivesse prestes a acontecer. E Gerluce, será que vai acontecer alguma coisa com o Joca? Estou sentindo isso. Gerluce pede que a filha tente acalmar a avó. Eu vou para a casa do Rogério. Talvez eles tenham alguma informação. Vou manter vocês informadas. De volta
ao apartamento. Ferete vasculha tudo e tenta descobrir de onde vem o cheiro. Tem alguém aqui, Arminda? Eu sei que tem. Cadê? Apareça agora mesmo. Vou fazer você se arrepender profundamente. Arminda então resolve confessar. Tudo bem. É o Cafu Joaquim. Ferete toma um susto e se coloca diante da porta. Então fala, Arminda. Quem é esse Cafu? Ninguém sai daqui até me explicar direito. Joaquim começa a tremer inteiro ao perceber a expressão furiosa de Ferete e pensa consigo. E agora, meu Deus, como vou sair dessa? A madame vai acabar comigo. Arminda responde. É o pai da Gerluce. Ele me persegue, Ferete. Deve ter aberto o cofre. Ele está escondido aí dentro. Pega ele. Ferete aperta os dentes de raiva, fecha as mãos com força e questiona. Então quer dizer que, além da filha, agora o pai também quer me atazanar? Vou acabar com a festa dele agora mesmo. Arminda insiste. Vai, ele está aí dentro. Pega ele, Ferete, pega esse invasor. Ferete entra no local indicado e percebe que não há ninguém ali. Arminda leva um susto. Joaquim entra no carro de Paulinho e avisa que precisou escalar o prédio para escapar de Ferete. Pouco tempo depois, Joaquim entrega o documento capaz de desmascarar o vilão. Então acontece uma das cenas mais emocionantes da novela. Gerluce agradece ao homem por ter se arriscado por ela. Joaquim diz: Eu tinha uma dívida eterna com você, Gerluce, ou melhor dizendo, minha filha. Gerluce se arrepia inteira ao ouvir o pai chamando-a de filha pela primeira vez na vida. O restante do grupo também se emociona. Chorando, Joaquim pede perdão pelo abandono e promete consertar todos os erros do passado. Ferete invade a casa de Gerluce para fazer algo chocante. Gerluce será levada pelo vilão. No entanto, Paulinho e Joaquim encontram uma pista e têm uma ideia genial. Ferete vai se arrepender amargamente. Tudo acontece depois que o vilão chega em frente à casa, prometendo dar uma lição definitiva em Gerluce. Diante da residência da rival, ele pensa: Gerluce Maria das Graças, hoje você vai se arrepender de ter cruzado o meu caminho. Você tirou tudo de mim, sua miserável, mas hoje pagará da pior maneira possível. Então o vilão invade rapidamente a casa. Ele se surpreende ao ver a porta destrancada e comenta em pensamento: Bando de amadores. Eles acreditam que não estão correndo perigo algum, mas estão muito enganados. Ferete anda pela casa e debocha mentalmente, afirmando que aquele ambiente é típico de gente humilde. O vilão segue até o quarto de Gerluce e entra sem ser percebido pelo casal, que dormia profundamente. Ferete encara os dois à sua frente e pensa: o casal do ano? Como um detetive consegue ser tão despreparado assim, deixando todas as portas abertas? Parece até que o universo está conspirando ao meu favor. Finalmente, Gerluce, a analfabeta que roubou a minha fundação. Você vai pagar por tudo o que fez, sua miserável. Você e essa gentalha ainda vão se arrepender de enfrentar Santiago Ferete. Depois de alguns instantes, Gerluce desperta assustada com uma sensação ruim no peito. É então que a mocinha se levanta para beber água. Enquanto Gerluce caminhava pelo corredor, percebe uma presença logo atrás dela. Antes mesmo de conseguir se virar para conferir, Ferete a puxa. Gerluce fica completamente imóvel ao dar de cara com o seu maior rival dentro da própria casa. O vilão, exibindo um sorriso sarcástico, manda a mulher ficar em silêncio e a ameaça em voz baixa. Escuta aqui, sua miserável. Eu já descobri onde fica o quarto da sua netinha. Ou você fica quietinha, ou aquela sua preciosidade vai desaparecer para sempre. Gerluce, com medo pelo bem da família, pergunta em voz baixa o que Ferete está fazendo em sua casa, vestido daquela maneira. Ela avisa que, se ele ousar tocar na neta, as consequências serão gravíssimas. Ferete, com um sorriso debochado, responde baixo: Você é muito sem noção, sua desqualificada. Olha a situação em que está e ainda quer me ameaçar. Se coloque no seu lugar. O seguinte é: você vai ficar bem quieta e obedecer ao que eu mandar, ou então será o fim da sua família inteira. Está me ouvindo? Gerluce, completamente acuada, pensa consigo: meu Deus, como esse canalha entrou na minha casa? Isso não pode estar acontecendo. Paulinho, por favor, acorda e me ajuda.
Não posso permitir que ele machuque minha neta nem minha família. Vou fazer o que for preciso. Os pensamentos de Gerluce são interrompidos por Ferete, que comenta de forma irônica. Além de ter mau gosto, a sua família dorme pesado. Pode esquecer, sua cuidadora metida à executiva. Ninguém vai te salvar. A sua neta está nas minhas mãos. Ao ouvir o nome da neta, a mocinha responde desesperada. Não, minha neta não. Faça o que quiser comigo. Pode até me levar agora, mas na minha neta você não vai tocar. Está me ouvindo? Ferete responde com ironia que, já que Gerluce insiste, ele aceitará esse sacrifício. O vilão conclui em um tom sombrio. Já que você está se sacrificando pela sua família, pode ter certeza de que a surpresa que preparei para você será inesquecível. Gerluce Maria das Graças, você vai se arrepender de ter cruzado o meu caminho e tirado tudo o que era meu. Ao ouvir as ameaças do vilão, Gerluce sente um arrepio na espinha e pensa: minha Santa Rita de Cássia, me proteja de todo mal. Estou fazendo isso pela minha neta e pela minha família. Esse homem enlouqueceu de vez, mas eu não vou abaixar a cabeça. Em tom firme, ela encara o vilão e afirma: você é um covarde, Ferete, usando uma criança para manipular uma mulher que ama a família. Pode ter certeza de uma coisa: se eu pudesse fazer tudo de novo contra você, eu faria. Você merece tudo de ruim que está vivendo. Ao escutar as palavras de Gerluce, Ferete perde completamente a paciência e responde: sua miserável, já que é assim. É então que o vilão pega Gerluce e a leva até o carro. A mocinha, temendo o pior, entra em desespero e pergunta a Ferete: o que você vai fazer comigo? Fala logo, seu covarde. Ferete permanece calado, apenas exibindo um sorriso sombrio no rosto. Gerluce insiste e volta a perguntar para onde o vilão a está levando. Sem paciência para as perguntas da rival, Ferete dispara: cala a boca, sua miserável, ou será muito pior para você. Após alguns instantes, Paulinho e todos da casa despertam. O detetive desconfiado pergunta: cadê a Gerluce, dona Lígia? Ela não está aqui. Onde será que ela foi? Lígia, confusa, pergunta sobre o que Paulinho está falando, pois não viu Gerluce e acreditava que ela ainda estivesse dormindo. O policial, sem entender a situação, afirma: como assim, dona Lígia? A Gerluce já não estava acordada? Quando levantei, ela não estava do meu lado. Procurei por todos os cômodos lá de cima. Achei que ela estivesse aqui embaixo. Onde será que ela foi parar? Lígia, completamente desesperada, diz: não, Paulinho, estou sentindo algo ruim. Aconteceu alguma coisa com a minha filha. Minha intuição de mãe não falha. Paulinho, você não viu nada durante a noite? Minha filha pode estar em perigo. O policial afirma que não ouviu nada na madrugada, pois dormiu profundamente. Raul, observando toda a conversa, comenta: calma, gente, vamos esperar mais um pouco. Se a Gerluce não aparecer, aí sim começamos a nos preocupar. Talvez ela tenha saído cedo para conversar com a Vivi ou algo parecido. Lígia pensa consigo: não foi isso que aconteceu com a minha filha. Minha intuição de mãe nunca falhou. A minha Gerluce está correndo perigo. Minha Santa Rita de Cássia, proteja a Gerluce. Depois de alguns minutos de espera, Joaquim chega a pedido de Lígia. A cada segundo que passa, a família da mocinha fica ainda mais preocupada. Lígia, aflita, dispara: não aguento mais esse aperto no peito, Paulinho. Minha filha foi levada. Tenho certeza de que ela está correndo perigo. O que vamos fazer? Não podemos ficar esperando ela aparecer. Então Joaquim complementa: Lígia tem razão, minha gente. Todos nós sabemos que, depois que Gerluce assumiu a presidência daquela fundação, muita gente, principalmente Ferete, começou a crescer o olho em cima dela. A Gerluce não desapareceu do nada. Guardem o que estou dizendo. Joelle, preocupada com a mãe, encara Paulinho e implora para que ele encontre Gerluce e a traga de volta para casa de uma vez por todas. O detetive, desnorteado com tudo aquilo, de repente se lembra de algo e dispara: é isso! Como pude esquecer? Joaquim, confuso, pergunta do que Paulinho está falando. O policial responde: há alguns dias, Gerluce vinha recebendo ameaças daquele crápula e, preocupada com a segurança de todos, pediu para que eu instalasse câmeras aqui na frente.
Joelle, ao ouvir a fala de Paulinho, diz que eles precisam verificar as câmeras o quanto antes para descobrir o paradeiro da mãe e ajudá-la. Então, o policial, diante de todos os presentes, pega o computador, analisa as imagens da noite anterior e afirma: a Gerluce já sentia que algo poderia acontecer. Agora só precisamos analisar as imagens de toda a madrugada. Aqui achei. Paulinho, Joaquim, Lígia e todos os presentes observam as gravações das câmeras de segurança e percebem toda a movimentação estranha. Joelle dispara. Eu sabia. Foi esse crápula que entrou na nossa casa. Ele ficou aqui por horas, apenas esperando o momento certo. Joaquim comenta que Ferretti estava preparado para agir sem ser identificado e sem deixar vestígios, pois estava vestido de forma estratégica. De repente, Paulinho e todos os presentes enxergam nas imagens o momento em que Gerluce é levada por Ferretti. Paulinho, chocado com as cenas, dispara. Miserável! Não acredito que ele fez isso com a minha noiva bem debaixo do meu nariz. Isso não pode estar acontecendo. Eu vou atrás desse infeliz nem que seja no fim do mundo. Ele vai pagar. Joaquim, preocupado com a segurança da filha, complementa a fala do detetive. Paulinho, nós vamos pegar esse bandido, mas primeiro não podemos agir de maneira precipitada e amadora. A Gerluce está nas mãos desse miserável. Ele pode machucá-la se perceber qualquer movimento. Por isso, eu tenho um plano para capturar esse canalha e trazer a nossa Gerluce de volta. É então que Joaquim revela a Paulinho seu plano infalível para deter Ferretti. O detetive fica impressionado com a inteligência do dono do ferro velho e comenta: Você é um gênio, Joaquim. Eu vou ligar para o delegado agora mesmo. Lígia, ao ouvir o plano do amado e toda a movimentação dos homens, dispara: Vocês enlouqueceram? Com esse plano para resgatar a Gerluce, quem vai precisar de socorro serão vocês. Isso é muito perigoso, Paulinho. O detetive encara Lígia e afirma que, por Gerluce, enfrenta qualquer inimigo. Ele relembra que Gerluce pode estar sofrendo nas mãos do vilão e que a única alternativa deles é enfrentar Ferretti com coragem e determinação. Convencida pelas palavras do rapaz, Lígia responde: Já que é assim, Paulinho, por favor, traga minha filha de volta, mas eu quero todos vocês seguros. Então Paulinho liga para o delegado pedindo o número da placa do carro de Ferretti. O delegado, desconfiado, não entrega imediatamente e questiona: Placa do Ferretti, Paulinho? Para que você quer isso? Não me diga que vai fazer alguma besteira para derrubar esse homem. O detetive então explica ao delegado tudo o que está acontecendo, o que foi descoberto pelas câmeras de segurança e relata todo o plano de Joaquim. O delegado, espantado, dispara: Vocês pretendem fazer isso sozinhos? Paulinho, isso é caso de polícia. Você e Joaquim estão correndo um grande risco. Isso é loucura. Não vou entregar nada. Paulinho, sem desistir do plano, responde: Olha aqui, delegado. Minha noiva está correndo um enorme perigo. Se colocarmos a polícia nisso, aquele miserável pode se sentir encurralado e acabar com a vida da minha Gerluce. Com o número da placa ou sem ele, eu vou resolver isso apenas com Joaquim. O delegado, convencido pelas palavras do homem, pede que Paulinho e Joaquim tomem muito cuidado e envia o número da placa de Ferretti. O detetive, junto com Joaquim, através de um sistema exclusivo de rastreamento da polícia, consegue localizar Ferretti em tempo real. Paulinho pega o endereço onde Gerluce foi levada e comenta com firmeza para Joaquim: A hora é agora, seu Joaquim. Vamos pegar esse infeliz e ele vai se arrepender amargamente de ter encostado na Gerluce. Eles seguem rapidamente para o local, dispostos a fazer tudo o que for preciso para trazer Gerluce de volta para casa. Dentro do carro, Joaquim, completamente nervoso, comenta: Minha Nossa Senhora, eu não posso perder a Gerluce. Justo agora que percebi que a amo e me arrependi dos meus erros, nem tive a chance de dizer isso para ela. Paulinho, surpreso com a declaração do homem, afirma: Vira essa boca para lá, seu Joaquim. Nós vamos trazer a Gerluce bem, custe o que custar. Depois de alguns minutos, eles chegam ao local onde Gerluce foi levada por Ferretti. Escondidos, observam a cena. Gerluce está completamente acuada e desesperada enquanto Ferretti fala: A sua hora chegou, sua miserável. O problema de vocês, pobres, é achar que são melhores do que nós, mas eu vim mostrar que não. Hoje será o seu fim. Você se sacrificou pela sua neta e agora vai sofrer as consequências.
Gerluce, desesperada, dispara. Eu sei que você não vale nada, mas por favor promete que nunca mais fará mal a ninguém da minha família. Ferete afirma sem hesitar. Disso você pode ter certeza. A lição que te dei já me basta. Você se sacrificou e eu vou deixar aquela sua família de quinta em paz. É então que, de longe, Gerluce avista Paulinho e Joaquim. Ela cria coragem e tenta distrair Ferete, dizendo: mas antes eu preciso te falar uma coisa. Nunca mais se aproxime da minha neta. Está me ouvindo? Nunca mais. Ou eu serei capaz de voltar do além para te atormentar. Antes que Ferete pudesse responder, o vilão é surpreendido por Paulinho e Joaquim. O detetive dispara. Acabou, seu crápula. A casa caiu. Não existe mais nada que você faça para escapar. Se entrega. Ferete, encurralado, responde. Era só o que faltava. Esses dois idiotas aparecendo para atrapalhar minha vingança. Aproveitando a distração dos homens, Ferete corre até o carro e arranca cantando pneu. Paulinho e Joaquim iniciam uma perseguição ao carro de Ferete, mas, de repente, o vilão, dirigindo em alta velocidade, perde o controle do veículo. O carro capota diversas vezes, ficando completamente destruído. A despedida de Ferete será marcada por uma grande operação das autoridades. Leonardo vai ler o testamento ao lado dos irmãos e 3 revelações chocantes virão à tona. Arminda terá um desfecho espetacular. Tudo acontece depois que a urna de Ferete chega ao velório. Diante da família, Arminda lamenta em voz alta a perda de um homem que, segundo ela, era tão bom. Leonardo, Raul e Lorena conversam com Rogério, Gerluce e Zenilda. Lorena, indignada com o cinismo de Arminda, comenta seriamente: isso só pode ser piada. É impossível contar nos dedos as pessoas que esse homem prejudicou, e ela ainda vem com essa conversa de homem bom. É o fim. Leonardo complementa: você tem razão, minha irmã. Sinceramente, eu só estou aqui para cumprir um papel que, se pudesse escolher, teria recusado. O fardo de ser filho desse crápula. Muitos podem até pensar que eu tenho coração de pedra, mas não sinto absolutamente nada pela partida desse homem, muito menos tristeza. Zenilda, ao ouvir a declaração do filho, afirma que ele não deve se preocupar com a opinião dos outros sobre seus sentimentos. Ela relembra que tudo o que aquele homem fez com ele e a irmã apenas provou que era alguém incapaz de se importar com os próprios filhos e que não merecia a compaixão de ninguém presente. Rogério, que apenas observava toda a conversa, resolve interromper o silêncio e comenta: mudando de assunto, vocês já sabem algo sobre o testamento? Tenho medo de que a fundação acabe correndo o risco de cair nas mãos da Arminda, principalmente se ela conseguir alguma parte das ações. Então Zenilda, em um tom sério, comenta: era justamente isso que eu iria falar. Assim que soube da partida, já entrei com uma liminar junto ao juiz reforçando os direitos dos meus filhos. O assessor do juiz já está vindo para cá. O testamento será lido ainda hoje por um dos filhos. E ai da Arminda se quiser se meter em alguma coisa. Sem imaginar o que está prestes a acontecer, nem as revelações absurdas escondidas naquele testamento, o assessor chega ao local. Ele se aproxima discretamente e entrega o documento para Leonardo. O rapaz, ao pegar o papel, é rapidamente interrompido por Arminda, que dispara: o que é isso? Não acredito que o pai de vocês mal esfriou dentro daquela urna e vocês já estão pensando em dinheiro. Esses são os filhos daquele homem tão bom que amou e protegeu vocês a vida toda. Na primeira oportunidade, já querem saber de testamento. Eu não vou permitir isso. Me entrega esse papel, seu mosca morta. Isso não pode ser lido na frente de todo mundo. Então me dá aqui. Zenilda, observando toda a cena e indignada com a audácia da mulher, interfere dizendo: olha aqui, sua cobra, lava essa boca imunda antes de falar dos meus filhos. Quem é você para falar de interesse? Essa imagem de bom pai e homem exemplar que você está tentando defender daquele infeliz só existe na sua cabeça. O assessor da justiça tenta explicar a Arminda que a doutora Zenilda conseguiu uma liminar do juiz, garantindo que o testamento de Ferete precisava obrigatoriamente ser lido naquele mesmo dia por um de seus filhos diante de todos os presentes. Arminda, completamente transtornada, dispara: sua advogada de quinta categoria. Eu sei muito bem que você estava só esperando a morte do Ferete para colocar essas suas garras sujas na herança.
Antes que Arminda pudesse continuar os insultos, Zenilda encara a megera diretamente nos olhos e afirma: "Olha aqui, sua desqualificada. Eu não preciso de nada vindo desse crápula. Pode ficar tudo para você, amante. Os meus filhos e Raul não carregam apenas o peso de serem filhos desse pilantra, mas também possuem direitos sobre muita coisa. Então fica no seu lugar e respeita a ordem da justiça, ou eu mesma vou te dar uma lição que você jamais esquecerá, Dona Cobra." Com medo pela própria segurança, Arminda, envergonhada pela confusão que ela mesma criou, se recolhe e volta para perto da urna de Ferete. A megera, próxima ao homem, comenta baixinho: "Ferete, nada disso estava nos planos. A casa não pode cair de jeito nenhum. Essa advogada de quinta deveria ter impedido isso, meu Deus." Depois que os ânimos se acalmam, Rogério comenta: "Se me permitem dar uma sugestão, acho que Leonardo deveria fazer a leitura do testamento. Como é o filho mais velho, deveria representar Lorena e Raul neste momento." Lorena responde em tom firme: "Eu acho uma ótima ideia, Rogério. Sinceramente, não faço questão desse testamento, muito menos de qualquer coisa que venha do Ferete. Se o Raul concordar, para mim está ótimo." Raul concorda com Lorena e Leonardo se torna o responsável por fazer a leitura do testamento de Santiago Ferete diante de todos os presentes no velório. Quantas revelações chocantes escondidas nesse documento estão prestes a vir à tona? Na base da corporação, Paulinho, que já havia cumprido o período de afastamento e estava de volta ao serviço, recebe uma ligação de um número desconhecido. O investigador, sem pensar duas vezes, atende. Um homem começa dizendo: "Investigador Paulinho, quem fala é um perito do laboratório. Tenho uma informação gravíssima sobre o comendador Santiago Ferete, que está sendo velado neste exato momento, e também sobre sua cúmplice, Arminda de Melo Dantas." O agente fica completamente confuso e pede que o perito esclareça que tipo de revelação pretende fazer contra os dois pilantras. O especialista vai direto ao ponto e conta ao investigador algo chocante que os dois vilões foram capazes de fazer. Uma enorme farsa que mudará completamente o rumo das investigações sobre a morte de Ferete. O agente fica em choque e, após ouvir toda a denúncia, encerra a ligação agradecendo ao perito pelas informações e garante que ele fez a coisa certa em denunciar aqueles dois canalhas o quanto antes. Juquinha, ao notar a expressão de espanto do amigo, pergunta confusa: "Paulinho, que cara é essa? O que aconteceu?" O investigador, sem enrolar, conta para Juquinha e para o superior tudo o que ouviu do perito, deixando os colegas da corporação completamente chocados com as atitudes inescrupulosas de Ferete e de sua cúmplice Arminda. O superior comenta: "Em todos esses anos de profissão, nunca vi algo ou alguém como esses dois farsantes. Eles são capazes de absolutamente tudo para conseguir dinheiro e poder. O comendador Ferete passou de todos os limites." Juquinha pergunta ao chefe o que eles pretendem fazer depois de receber uma informação tão pesada. Paulinho afirma: "Chefe, precisamos agir o mais rápido possível, senão esses pilantras vão sair dessa sem punição. Temos que fazer alguma coisa. Eu vou sozinho naquela cerimônia esclarecer essa história agora mesmo." O superior responde em tom firme: "Calma aí, investigador Paulo Rates. Não é assim que funciona. Eu sei que atitudes precisam ser tomadas imediatamente. Por isso, você e Juquinha, devidamente preparados, irão até o local e acabarão com o teatro da Arminda. Enquanto isso, vou providenciar uma ordem de captura agora mesmo." Enquanto isso, no velório de Ferete, Leonardo, diante de todos os presentes, se prepara para representar os irmãos na leitura do testamento. De repente, o rapaz percebe algo no documento e fica completamente em choque com o conteúdo do papel. Ele, abalado, dispara: "O quê? Não, isso não pode ser verdade. Esse crápula do Ferete foi capaz de fazer isso?" Todos se assustam com a reação do rapaz. Zenilda, preocupada com o filho, pergunta: "Meu filho, o que tem escrito aí para você ficar desse jeito?" "Estou preocupada. Fala, Leonardo." Arminda, observando toda a cena, permanece tensa e pensa consigo mesma: Ferete, Ferete, você só me coloca em roubada. Não faço ideia de como ainda continuo ao seu lado." É então que Raul, confuso, afirma: "Leonardo, por favor, fala logo de uma vez. Pela sua reação, isso não é coisa boa, mas vindo daquele homem, nada mais me surpreende.
Então vai direto ao ponto. O que está escrito nesse testamento? Antes que Raul terminasse sua fala, Arminda o interrompe, afirmando: eu avisei que esse tipo de assunto não deveria ser lido no meio de tanta gente, mas a grande advogada insistiu. Não foi? Agora está aí esse mosca morta completamente travado. Se não tem coragem, então me dá esse papel e acaba logo com essa história de leitura de testamento. Leonardo, ignorando totalmente a megera, encara a urna do pai e, confuso, questiona: por que você fez isso, Santiago Ferretti? Nada disso faz sentido. Você sempre foi e sempre será uma verdadeira caixa de surpresas. Mas das piores possíveis. Eu realmente não consigo entender por que você fez isso. De repente, todos são surpreendidos por Paulinho e Juquinha, que entram no velório completamente fardados e preparados. Paulinho, em um tom firme, encara Arminda diretamente nos olhos e dispara. O teatro de marionetes acabou, dona Arminda de Melo Dantas. As autoridades já descobriram toda a sua farsa. Todos ficam confusos e chocados com as declarações de Paulinho. Juquinha, em tom firme, avisa: lamento informar, mas temos aqui um mandado contra a senhora Arminda de Melo Dantas. Então coopere com a justiça, porque isso pode melhorar a sua situação. Gercy, ao observar toda a movimentação do amado, questiona completamente confusa: Paulinho e Juquinha, do que vocês estão falando? Que farsa é essa que essa mulher está sustentando? Por favor, expliquem. Zenilda questiona os agentes sobre o motivo daquela ordem, já que ela não havia sido informada sobre nenhum crime recente que Arminda pudesse ter cometido, e pede esclarecimentos. Paulinho então encara todos e dispara: tudo será esclarecido da melhor maneira. Gerluce e doutora Zenilda, as coisas que essa mulher aprontou serão reveladas agora. Mas percebi que Leonardo estava fazendo a leitura do testamento, então peço que ele continue, e assim o teatro da Arminda será desmontado. A megera, observando tudo completamente tensa, dispara: não estou entendendo nada, detetive Mequetrefe. Primeiro você invade a despedida do meu marido fazendo acusações falsas contra essa pobre viúva e agora pede que esse mosca morta continue a leitura desse testamento? Por favor, se decidam ou, melhor ainda, saiam daqui. Respeitem o meu momento de dor e sofrimento. Juquinha, impressionada com o cinismo da mulher, responde em tom firme: tenha dó, Arminda. Qual parte você não entendeu? O seu teatrinho foi descoberto, não precisa mais fingir. Como o Paulinho disse, Leonardo, continue a leitura do testamento. E se a senhora Arminda interromper mais uma vez, medidas severas serão tomadas. Então, Leonardo revela a todos os presentes que Ferretti atualizou o testamento poucos dias antes de sua suposta partida, deixando todos os bens, imóveis, automóveis, ações e dinheiro acumulado, exclusivamente para sua sócia, Arminda de Melo Dantas. Arminda, ao ouvir a revelação de Leonardo, afirma em um tom melancólico e falso: meu Deus, Ferretti não podia ter feito isso. Esse homem realmente me amava. Meu amor, esse dinheiro não significa nada sem você ao meu lado. Por favor, volta para mim. A megera, antes que pudesse continuar seu drama, é interrompida por Paulinho, que em um tom irritado dispara: já chega, Arminda. Você não engana mais ninguém com esse seu espetáculo. Escutem bem todos vocês. Eu vou acabar com essa farsa aqui e agora. Gerluce, Rogério, Zenilda e os demais ficam completamente curiosos com a revelação bombástica que Paulinho afirma possuir. É então que os agentes começam a mexer no corpo de Ferretti dentro da urna e todos ficam completamente abismados com a cena inusitada. Arminda, tensa, dispara: mas isso é um absurdo! Deixem meu marido descansar, isso não pode estar acontecendo. Os oficiais ignoram completamente a megera e começam a beliscar o corpo de Ferretti, que após alguns instantes não aguenta mais e salta de dentro da urna, abrindo os olhos de forma repentina. Mais vivo do que nunca, é revelado a todos que Ferretti forjou a própria morte junto com Arminda, com o objetivo de escapar das autoridades sem ser capturado. Para isso,
Ele transferiu todos os seus bens para Arminda através do testamento e fingiu a própria partida para escapar ileso. Paulinho revela que o perito do laboratório percebeu a fraude através dos exames e denunciou imediatamente os dois pilantras às autoridades competentes. Diante de todos os presentes, que observavam a cena em completo choque, Arminda e Ferretti acabam sendo levados presos, sem qualquer chance de fuga depois de toda a farsa arquitetada.